Vamos continuar então com a aula 4, a respeito sempre do cego de nascença, literatura joanina, Padre Alberto Casalini. E então, os vizinhos, os fariseus, os pais, os judeus, todos procuram evitar de se pronunciar a respeito de Jesus. São divididos e estão com medo de uma repressão. O único que tem a coragem até o final de manifestar a sua fé é o cego de nascença. É interessante notar que no texto, no versículo 28, 27 e 28, injuriaram-no e disseram: tu sim és seus discípulos, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos onde é. E então qualificam o cego discípulo deste homem, de Jesus. Nós somos discípulos de Moisés. O termo discípulos vamos dizer, aplicado ao cego de nascença como menosprezo, evidentemente, não é? E o cego reage: isto é espantoso, vós não sabeis de onde ele é, e no entanto abriu os meus olhos. E então, considerando a coragem que o cego de nascença manifesta, nós podemos pensar que ele seja a encarnação do verdadeiro discípulo, que ele seja o verdadeiro discípulo, assim como os judeus o qualificam com atitude de menosprezos. Por que é um verdadeiro discípulo? Porque aqui no relato tem uma progressão na compreensão da identidade de Jesus por parte do cego de nascença. Como começa o relato? Como se abriram os teus olhos? Respondeu: aquele homem chamado Jesus. Estamos no versículo 11. Depois, quando aparecem os fariseus que o apertam, ele não guarda o sábado, então é um pecador, respondeu ele: que dizes de quem te abriu os olhos? Versículo 17, é um profeta. Significa profeta, um homem de Deus, o homem que, vamos dizer, que opera em nome de Deus. E depois vem o encontro com os pais, vamos deixar, e depois o encontro com os judeus. E aqui os cegos ainda qualificam Jesus. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este Deus escuta. Então qualifica Jesus como temente a Deus e aquele que faz sua vontade. Além do homem, profeta, é aquele que temente a Deus e faz a sua vontade. E logo depois, no versículo, aqui estamos no versículo 31, no versículo 33, o cego continua: se este homem não fosse de Deus, e então é diferente, um pouco temente a Deus, não fosse de Deus, não fosse próximo de Deus, isso é um pouco, ele está junto de, não ficasse junto de Deus, não poderia fazer isso. Então reconhece uma proximidade de Jesus a Deus. E depois, quando é interpelado por parte de Jesus, ele fala, reconhece que é o Filho do Homem. Aqui é mais para o leitor, fala: creio, Senhor. Senhor, no Evangelho de João, poucas vezes tem o sentido transcendente, porque usado como para dizer tio, para dizer amigo meu, essas coisas aqui, o Senhor, não sei como se fala aqui no Pará sobre isso,
Aqui Senhor tem um sentido pleno, e de fato adorou-se, o adorou, seria não prostrou-se diante dele, adorar. Essas Bíblias, como já vimos em Mateus, que como o tema da adoração é muito frequente, sempre procura usar o termo se prostrar, sim, indica adoração, mas adoração é um termo muito mais forte, muito mais poderoso para indicar o reconhecimento, vamos dizer, de uma dimensão misteriosa e talvez transcendente do personagem que curou o cego. Agora, é um homem, vamos dizer, que gradualmente, aos poucos, descobre a verdadeira identidade de Jesus. E então, homem, profeta, temente a Deus, faz a sua vontade, está próximo de Deus e o Filho do Homem. E é claro que aqui até reconhecer o leitor que Jesus é a luz do mundo. Agora, no final, Jesus toma no versículo, uma posição muito forte, muito drástica, contra o mundo da incredulidade. De 39 a 41, que nunca se encontra em nenhum dos evangelhos sinóticos. Disse Jesus: para o julgamento é que vim a este mundo, para que os que não veem, vejam, e os que veem, tornam-se cegos. Então, o autor joga sobre o diferente sentido do verbo ver. Jesus veio para o julgamento, mas para fazer uma discriminação, esclarecer. E então não é tanto julgar, mas mais discernir, um discernimento, mostrar a situação em que os seres humanos se encontram. Para que os que não veem, vejam. Os que não veem, aqui é traduzido os que não enxergam, mas o verbo é sempre o mesmo no grego, seriam os cegos físicos, possam ver. Então Jesus veio para beneficiar os cegos físicos, fazer que recuperem a vista. Ele cuida das necessidades humanas. E os que veem, tornem-se cegos. Os que têm a pretensão de ver, de conhecer o sentido da vida, prescindindo de qualquer dimensão religiosa transcendente, então autossuficiente, fechados em si mesmos, ateus, tornam-se cegos. Então, ele mesmo, não aceitando a palavra de Jesus, viu a diatribe muito forte entre judeus que acreditam e judeus incrédulos, tornam-se cegos. São eles que, não querendo abrir-se, ou não podendo mais abrir-se à luz de Jesus, se tornam cegos, se autocondenam. E então, alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isto e lhe disseram: também nós somos cegos? E Jesus responde, repetindo de outra forma o que já disse para os judeus: se fosseis cegos fisicamente, não teríais culpa. Então aqui, outra vez, Jesus distingue doença e culpa. Não tem um pecado antes da doença que justifique a doença. Então é outra coisa. Mas dizeis, nós vemos, nós temos a pretensão de ver, considerando somente a lei de Moisés, sem pensar que o Antigo Testamento tem como seu cumprimento o Novo Testamento, em particular a pessoa de Jesus. Por que dizeis isto? Fazem esse raciocínio. Vosso pecado permanece.
isto é, a culpa é a incredulidade deles, não é? Que já encontramos no capítulo 7 e 8, esse capítulo vem logo depois. Então, aqui nesses versículos, tem uma condenação do judaísmo incrédulo. Não simplesmente do judaísmo incrédulo, mas de toda a incredulidade humana, porque os judeus, por acaso, estão representando, vamos dizer, aqueles que não acreditam naquele momento, mas tem também os gregos que falamos que não acreditam, os romanos, e hoje em dia todo mundo incrédulo que não se deixa iluminar pela luz de Jesus é incluído nesse discernimento, nessa discriminação, crime, que Jesus está fazendo para o julgamento que vem nesse mundo. Então abrange toda a humanidade. E então o cego, de fato é interessante também notar, o cego que é curado por Jesus, é também ele o representante da humanidade, porque se fala, ele viu um homem cego de nascença. Não usa o termo homem, varão, aner, que seria no grego, mas indica o termo mais genérico, anthropos, que indica homem e mulher, indica a espécie humana cega, que deve se abrir para a luz de Jesus que ilumina e dá sentido à vida. E esse é um pouco o sentido, vamos dizer, universal dessa sinal do cego de nascença, que é uma exortação a fim de que todos os seres, encontrando a pessoa de Jesus, entendam o sentido da vida e o valor da sua existência, que tem um valor transcendente. Tá bom, com isso mais ou menos nós explicamos. Tem ainda que dizer pequenas coisas. Esse relato pode ter um sentido sacramental. Esse relato, talvez, de forma um pouco mais clara do que o relato de Caná, tem um sentido sacramental. Por quê? Porque já nós vimos que a cura vem lavando-se na piscina que tem o nome de Jesus enviado. A água é a água de Jesus. Então, com toda probabilidade, não é tão certo, mas uma referência ao batismo. Depois tem outra referência ao batismo. O fato de recuperar a vista. Recuperar a vista na carta aos Hebreus, se não estou errado, Tiago, Hebreus, está aqui, no capítulo 6, versículo 4, o batismo é apresentado como uma iluminação. Hebreus 6, 4. De fato, os que uma vez foram iluminados, é importante, que saborearam o dom celeste, receberam o Espírito Santo, experimentaram a beleza da palavra de Deus e as virtudes do mundo que há de vir, não obstante decaíram, é impossível que eles renovem a conversão uma segunda vez. E então aqui é interessante, os que uma vez foram iluminados. Sem dúvida, a iluminação, recuperação da vista, se refere ao sacramento do batismo. Aqui é possível, o cego recupera a vista, é iluminado pela luz de Cristo, crê. E também outro elemento que os exegetas, teólogos, levam para mostrar uma referência ao batismo é o diálogo que acontece entre Jesus e o cego no final. Crês no Filho de Deus? Respondeu ele. Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus lhe disse, tu estás vendo, é quem fala contigo. Exclamou ele, creio, Senhor, e prostrou-se diante dele.
tem algo de parecido com o diálogo que os catecúmenos faziam antes de receber o batismo, que até agora, de outra forma, existe nas liturgias, em particular com os adultos. Aquele que batiza pede se eles acreditam, se eles recusam, não é? Quando renovamos as promessas batismais, de certa forma se repete esse diálogo. Esses elementos não são elementos apologíticos, seguríssimos para dizer que tem o sacramento do batismo. É bem possível que o sacramento do batismo, que o sinal aponte para o sacramento do batismo. Então, os sinais que apontam para eventuais sacramentos poderiam ser Caná, o cego de nascença e, sem dúvida, a multiplicação dos pães, capítulo 6. Jesus é o pão descido do céu, que pode ser encontrado como palavra e como Eucaristia. Mas os outros sinais, nem todos os sinais têm uma dimensão sacramental. Só esses três eu acredito. Tá, terminamos a quarta aula. Agora vamos continuar um pouquinho.